Boa tarde, pessoal. Capitão Gabriel Mazzali aqui. Tudo bem com vocês? Quero fazer um convite a todos de assistir o documentário, o mais novo documentário do Brasil Paralelo, as 7 denúncias do caso Covid. Então vou fazer um vídeo resumo mais ou menos do que eu acho mais importante, mas o intuito do vídeo é fazer com que vocês assistam o documentário na íntegra. Então o que eu achei mais relevante para falar sobre o documentário, sobre o caso do Covid, começa com a questão da situação de exceção que a gente está vivendo. Final de março, iniciou os isolamentos, e aí muito interessante notar que até o carnaval não existia alarde nenhum, e logo após o carnaval, num lapso de tempo irrisório, todos nós passamos de uma situação de normalidade a uma situação de extrema exceção. Para que isso ocorra, a gente precisa nos remeter à Constituição Federal, à Carta Magna. Então, na Constituição está previsto que em caso, por exemplo, de guerra, que é um caso excepcional, se um país invade o Brasil, o presidente da República, ele tem que convocar e ser ouvido em 2 conselhos. Ainda tem que ir esse processo para o Congresso e ser aprovado no Congresso para que se possam tomar medidas que limitem as liberdades individuais do cidadão. Então, para ficar mais claro, nossa liberdade de ir e vir, a nossa liberdade de exercer o nosso trabalho, mas foi desrespeitada. Como foi desrespeitada? Então, o Supremo Tribunal Federal, cuja atribuição é ser o guardião da Carta Magna, já prova faz tempo que é um tribunal político que toma decisões baseadas em interesses escusos e partidários. Portanto, o STF, uma canetada, decidiu, passou por cima da Constituição, tirou totalmente o rito, o processo previsto para ser legal e transparente, ser democrático, as tomadas de medidas de exceção, passou por cima, então foi uma medida totalmente antidemocrática. A Constituição nada valia e determinou que governadores e prefeitos são as autoridades que teriam a prerrogativa de tomar decisões para melhor tratar do caso da pandemia. E o que a gente viu foi governadores e prefeitos desconhecedores da Constituição Federal, desrespeitando completamente ela e tomando diversas decisões arbitrárias, começando pelo isolamento, começando por medidas de lockdown, que falaciosamente, e aí fica um registro meu, pessoal, e no documentário vocês vão achar também isso, pretende estipular o que é e o que não é essencial na vida do cidadão, na vida humana. Então isso é uma falácia terrível, você querer dizer que existem serviços essenciais e serviços não essenciais. Eu pergunto você, para aquela pessoa que mora numa região de risco, que tem 10 filhos para alimentar e trabalha de cabeleireira, por exemplo, você acha que o serviço dela não é essencial? Você acha que o serviço dela não impacta na saúde da família dela, na segurança da família dela, no conforto, no bem-estar da família dela? Portanto, isso tudo é debatido no vídeo e é de extrema relevância que nós venhamos a pensar nisso. Essencial para quem? Quem determina o que é essencial ou não? Olha a linha tênue e perigosa que nós passamos. E o que me surpreende muito é as pessoas estarem vivendo nesse estado de exceção inconstitucional, totalmente antidemocrático, e muitos deles defenderem ainda as medidas que foram tomadas da forma que foi tomada. Então é um desconhecimento completo do que está na Constituição e do que são as liberdades que foram herdadas por nós através de nossos antepassados que lutaram e lutaram e lutaram para chegarmos aqui no conforto, numa sociedade onde as pessoas vivem pacificamente debaixo de um ordenamento jurídico. Então nós estamos vivenciando a destruição das conquistas do passado. Continuando, esse estado de coisas que foi determinado arbitrariamente pelo STF permitiu que governadores e prefeitos tomassem decisões quanto à aquisição de materiais e investimentos, com a possibilidade de não se tomar medidas, procedimentos previstos para que as aquisições tenham lisura, tenham transparência e sejam feitas de uma forma onde você tenha uma competição, uma concorrência
entre fornecedores. Então o rito da licitação foi desrespeitado. Eu trabalho com administração pública, sou oficial do Exército, trabalho na parte de intendência. Eu tenho conhecimento da administração pública. Quando você tem que obedecer um rito, você tem certas medidas restritivas para adquirir algo. Por mais que se tenha uma abertura para concorrência, acaba se restringindo alguma coisa e o preço da aquisição final fica um pouquinho mais caro do que o natural. Pois bem, é natural de se esperar que num processo onde as pessoas tenham honestidade e probidade administrativa e um processo onde tem uma urgência, onde vidas de pessoas estão em risco devido a uma pandemia, que os nossos governantes, que são aqueles que deveriam defender o seu cidadão, tomassem decisões sem precisar obedecer esses ritos de maneira rápida e melhor e mais barato, fazendo aquela compra que a gente chama da melhor compra, né? Pois bem, o que aconteceu foi justamente o contrário. Os respiradores que custam aproximadamente R$39 mil chegaram a valores exorbitantes, faraônicos, de R$200 mil, R$180 mil, mais de R$200 mil. Incrivelmente, né? E o nosso querido Ministério da Saúde, através do presidente Bolsonaro, fez algumas aquisições que beiraram os 36 mil, um pouco abaixo do preço médio. Então isso tudo é bom para a gente ver quem está do lado da população e quem não está. Façam esse juízo de valor. Passada essa questão, o documentário bate muito bem, nós temos a questão do uso da força. Então nós vimos, por exemplo, se liberando criminosos, bandidos, assassinos e etc. Liberando essas pessoas de má índole, de maus comportamentos que estavam encarcerados, liberando parte deles por conta do risco deles pegarem Covid, para proteger a integridade física do cidadão que não respeita a Constituição e que não respeita a sociedade, para proteger a vida de alguém que está à margem da cidadania. Então nós vimos essa preocupação com eles. Porém, uma senhora esse vídeo para mim ficou emblemático, vocês vão lembrar qual que é, uma senhora que quer estar no parque, onde visivelmente não tinha quase ninguém no parque onde ela estava, exercendo a sua liberdade, por não obedecer uma ordem dos nossos queridos prefeitos e governador aqui, principalmente no estado de São Paulo, né, que arrogaram-se para si poderes tirânicos, por não obedecer essa ordem dessa grande divindade. Eu queria evitar isso, porque medidas mais rígidas significam que as pessoas poderão receber voz de prisão. Nós estamos monitorando isso, inclusive, pelos celulares. A partir da segunda-feira, o governo do estado de São Paulo tomará medidas mais rigorosas e mais duras, inclusive com a penalização de prisão para as pessoas que desobedecerem essa orientação, antes que nós tenhamos que confinar essas pessoas dentro de uma prisão. Nós já estamos chegando no limite da tolerância. Daqui a pouco nós vamos começar a levar para a delegacia. Nós vamos começar a fotografar, identificar e depois essas pessoas serão processadas. Se nós continuarmos ainda vendo em ruas, parques não, porque todos eles já estão fechados, mas em áreas de circulação, pessoas, elas poderão ser abordadas por policiais. Foram tomadas à força do local onde estavam, sendo pegadas pelo pescoço, pelo braço, tomando um mata-leão e tendo a sua integridade física relativizada, então totalmente atacada. Então em que estado estamos vivendo? O que é realmente democracia, cidadania e o que é realmente fazer o bem? Isso aí eu acho que é de se pensar. Prosseguindo, temos uma denúncia muito interessante sobre os órgãos supranacionais. Não se admite que vá na contramão de organizações internacionais das quais o Brasil é signatário. A gente vê a mídia, e não só a mídia, mas parte de políticos mal intencionados, coincidentemente esses que tomaram essas medidas todas que eu já citei, fazendo uso para legitimar as suas ações, esses órgãos supranacionais como se eles fossem entidades totalmente isentas, onde realmente existe um ambiente puramente científico, pessoas que só pensam no bem, totalmente apolíticos, né, sem agenda. Pois bem, a OMS, que foi tão citada por nossos governadores e prefeitos e mídia, ela é um órgão onde o presidente, eu não me recordo o nome, vocês vão ver lá no documentário, ele foi guerrilheiro na Etiópia,
ajudou a revolução que houve na Etiópia e ajudou a colocar o ditador da Etiópia no poder, ferindo diversos direitos humanos. Nossos queridos defensores dos direitos humanos não veem isso, é incrível. Tedros e Zenawi participaram juntos da guerrilha e da cúpula da Frente Revolucionária. Quando derrubaram o regime vigente e pegaram o poder, Zenawi tornou-se governante número 1 do país por mais de 20 anos. Durante grande parte desse regime, Tedros foi ministro da Saúde do regime ditatorial etíope. Quando saiu candidato para a presidência da OMS, com uma campanha apoiada e financiada pela União Africana e pela China, gerou revolta no próprio povo. Páginas de petições contra Tedros e um documentário denunciando fracassos de sua gestão foram feitos, o acusando de ditatorial, falsificador de dados e ineficiente. Após a eleição do partido de Zenawi e Tedros ter indícios de fraude, o povo da Etiópia promoveu uma manifestação que resultou na morte de 199 manifestantes. E, coincidentemente, após aquela ditadura ser implantada na Etiópia, adivinha que país que se aproximou muito da Etiópia através do presidente da OMS? A China de Xi Jinping. Então o documentário expõe isso, é muito bacana vocês verem, o nível de comprometimento do presidente da OMS tinha com a China, cujo poder é dominado pelo Partido Comunista Chinês desde Mao Tse-tung. Logo após a Segunda Guerra Mundial, há mais de 70 anos, um partido único ditatorial domina aquela nação e nós vemos a querida OMS tomando essas medidas totalmente politizadas e todos os órgãos de mídia, 99% da grande mídia, e os nossos políticos defendendo bravamente a sanidade mental da OMS contra o nosso querido governo federal, que nós podemos cobrar pelos seus atos. E aí entra outro ponto. Esses órgãos supranacionais, OMS, ONU, Unesco, que seja, porém, se eles erram, como cobramos eles? Eles são instituições democráticas que devem ser respeitadas a qualquer preço e sem nenhum questionamento por nós brasileiros? Aonde que no Brasil nós vamos julgar os atos e decisões erradas da OMS? Qual é o processo eleitoral que você já participou votando nos integrantes da OMS? Tudo isso para mostrar a ilegitimidade desses órgãos. Esses órgãos são órgãos meramente consultivos. E na minha opinião, e não só na minha, do presidente dos Estados Unidos também, Donald Trump, que retirou a nação mais poderosa economicamente do mundo da OMS, por motivos óbvios, por perceber tudo isso e perceber a agenda política que está sendo empreendida dentro da OMS. Portanto, nós temos que repensar. Eu acho que nem para consulta serve mais esse órgão. No início da pandemia, então passou 15, 20 dias da pandemia, já tinha todo um aparato de mídia e novamente políticos defendendo medidas que se baseiem na ciência. Nosso querido João Dória, governador do estado de São Paulo, disse várias vezes que em São Paulo nós escutamos a ciência. Pois bem, que ciência, governador? Ciência é uma palavra que foi usada levianamente por ele, pois ele sabe, para se dizer que está se respeitando a ciência, para se dizer que existe ciência, você tem que obrigatoriamente passar por um processo, um método científico, onde você tem diversas etapas, onde você tem debates, onde o principal ponto é a confrontação de ideias diferentes. Pois bem, mas milagrosamente, no caso do Covid-19, em menos de um mês, toda a comunidade científica estava certa do caminho que tinha que ser tomado e não existe espaço nenhum para argumentação. O isolamento era necessário, nenhuma outra medida poderia salvar a população, cientificamente comprovado. Isso é uma falácia, é uma vergonha. E lá no documentário você tem isso exposto com mais detalhes. Dentro disso, nós remetemos aí a questão da censura, que quem fala o ao contrário, quem faz o processo inteligente que daria início a uma dialética construtiva, ou seja, do tal do método científico, né? Então você expõe uma situação, expõe outra e nós juntos chegamos na melhor solução. Não, isso não existe no mundo de hoje. Hoje, se você fala algo contra o que eu quero, governo, políticos com interesses escusos, grande mídia, preocupada com a sua agenda política, se eu coloco uma agenda para ser tocada e você, cidadão, vem com outra versão, ou você, outsider, não importa se você é mestre, doutor, cientista,
um real especialista, estuda a matéria, isso não importa. Se a sua opinião for diferente, ela não vai ser respeitada. Eu fico por aqui sobre censura. No nosso vídeo que foi feito anteriormente, cujo link está aqui em cima, eu trato pormenorizadamente sobre censura. Pessoal, esses são os principais pontos que eu verifiquei do documentário. Vou deixar o link do documentário aqui embaixo. Então, espero que vocês acessem o link e assistam, porque eu realmente dei só uma pincelada. O documentário foi muito bem feito. Aproveito para agradecer o Brasil Paralelo pelo bom serviço que ele tem prestado ao Brasil, se não dizer à humanidade. Fico por aqui, até a próxima. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos.